Eu cumprimento a igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É sempre motivo de muita alegria, é um prazer poder estar falando do amor de Deus derramado em nossos corações, saber que a palavra dele, aquilo que ele prometeu, vai se cumprir, que nada vai ficar para trás na sua vida. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, certa vez Faraó chegou de oferecer a Moisés, olha, vai com o povo, pode ir adorar a Deus os 3 dias que você está pedindo no deserto, mas deixa os animais para trás, deixa as mulheres para trás, as crianças, vá os homens adorar. Moisés falou assim, não, nós não vamos. Nós vamos sair daqui, mas não fica nem uma unha para trás. Então a promessa de Deus para a sua vida, para as nossas vidas, é que de onde Ele nos tirou, não vai ficar nada nosso para trás. É só a gente confiar, a gente ter certeza que a palavra dEle vai se cumprir de maneira clara, de maneira sobrenatural, nas vidas de cada um daqueles que temem, daqueles que o esperam, daqueles que guardam, daqueles que estão ansiosos pela volta dele. E para falar desse assunto, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do evangelista Lucas, capítulo 19, do capítulo 1 ao 10, 19 do 1 ao 10. A gente vê as maravilhosas bênçãos de Deus nas nossas vidas, é que a gente vê o quanto que a palavra do Senhor se renova a cada dia, cada vez que você lê, Deus te fala algo, não é que a palavra muda, mas Deus vai falando de acordo com as necessidades nossas de cada dia. E nessa noite eu tenho certeza que você que aqui se encontra, e você que está nos assistindo da sua casa, Deus tem grandes coisas para falar com você também. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim, Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao 10. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Querido Deus e amado Pai, Senhor, nessa noite, ó Pai, clamamos a Ti para que o Senhor abra o nosso entendimento, a nossa compreensão, para essa porção, ó Pai, da Tua palavra. Fala, Senhor, ao nosso coração, abra, Senhor, o nosso entendimento, a nossa compreensão para entendermos um pouquinho mais da Tua palavra.
Derrama, Senhor, a tua unção, a tua graça, o teu poder sobre a vida de cada um desses que aqui se encontram. O Senhor conhece as lutas, os problemas, as necessidades do teu povo, mas que o Senhor possa, ó Pai, fazer sinais, milagres e maravilhas no meio do teu povo, guardando, livrando-os, protegendo-os, ó Pai, de todo mal, dessa pestilência que tem assolado o mundo inteiro, mas que o Senhor possa resguardar o teu povo, é o que te pedimos, Senhor, no nome bendito do Senhor Jesus. Amém? É um texto muito conhecido, mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, a cada instante, e ela diz assim, aproximando-se, a proximidade do Senhor. Não importa onde você esteja, a proximidade do Senhor traz bênção para a sua vida. Seja num lugar amaldiçoado, ou seja num lugar de muita bênção. Se você olha para a história de Jericó, Jericó é uma cidade amaldiçoada, uma cidade que foi destruída por várias e várias vezes, mas sobre aquela cidade havia uma condenação, uma cidade completamente amaldiçoada, quando ela foi destruída a primeira vez que Deus a destruiu, através do seu servo, o profeta Josué, quando as muralhas caíram, Josué fez uma profecia. Aquele que tentar reedificar a cidade, quando ele fizer o lançamento da pedra fundamental, seu filho primogênito morrerá. E o dia que ele terminar, que ele colocar as portas no lugar, o seu outro filho morre. O filho mais novo morre. E quando nós olhamos para essas profecias, que naquela ocasião Josué proclamou esse juramento, está lá em Josué capítulo 6, versículo 26. Josué proclamou um juramento solene, maldito será diante do Senhor o homem que construir cidade de Jericó. O cumprimento dessa profecia se deu literalmente. Israel teve um rei corrupto, um dos piores reis de Israel, chamado Acabe. E nos seus dias, Acabe levantou um homem chamado Hiel e falou, reconstrua Jericó. Essa parte da destruição está lá em 1 Reis 16, 34. Hiel de Betel, um homem de Betel, reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa da vida do seu primogênito, Abilão. E quando conseguiu estabelecer as portas da cidade, seu caçulo Segube morreu, conforme fora determinada pela palavra que o Eterno havia proferido por intermédio de Josué, filho de Nun. Quando nós observamos aonde o Senhor está, não existe maldição, não existe barreira para Ele abençoar aqueles que o buscam, aqueles que o temem, aqueles que querem se aproximar, aqueles que querem se achegar ao Senhor. E aqui nós vimos a história desse homem, Zaqueu, um publicano, um corrupto, um homem rico, mas porém com uma riqueza que parte não era honesta. Parte da sua riqueza vinha de fraudes, vinha de subornos, vinha de cobrança de impostos abusivos, mas que, acima de tudo, procurava ter um encontro com o Senhor. E quando nós olhamos para essa palavra, nós somos obrigados a meditar um pouquinho. Não importa quanto dinheiro temos,
não importa a posição social, não importa se você é aceito ou rejeitado pela sociedade. Esse homem era rejeitado pela sociedade, vivia numa posição de extrema riqueza, com todo o conforto, com todo o luxo, mas, acima de tudo, vazio, procurando sempre algo mais, algo que a humanidade, muitos procuram, tentam saciar em tantas coisas, mas alguns são privilegiados de terem tudo e perceber que aquele tudo não é nada, sem a presença do Senhor. E quando Zaqueu percebeu isso, e Zaqueu viu que o Senhor estava para passar por ali, Zaqueu começou a correr, Zaqueu começou a procurar uma maneira de verificar quem iria passar. E a gente vê que as bênçãos do Senhor, não importa aonde você esteja, no lugar de bênção ou no lugar de maldição, aonde o Senhor está, o Shekinah vai descer na sua vida. As bênçãos dele, as promessas dele vão se cumprir. Quando nós olhamos para esse texto aqui em Lucas 19, e nós vimos o Senhor abençoando grandemente numa cidade de maldição, quando nós abrimos a Bíblia, nós voltamos um pouquinho, vamos um pouco à frente, que vamos para João, capítulo 12, nós vamos ver uma outra condições agora. Agora já é a cidade de Betânia, uma cidade abençoada. Mas ali agora há um jantar, há algo grandioso, um jantar, uma festa, um regozijo, uma alegria, na casa de Simão, o leproso. E a Bíblia fala que ali estava Marta, estava Maria, mas também estava Lázaro, aquele que o Senhor tinha ressuscitado. E quando nós olhamos para essa conexão, quando nós olhamos para isso, o lugar de bênção, o lugar de maldição, mas o Senhor, aonde Ele entra, o mal tem que sair, o mal não pode ficar, e aonde o Senhor tem uma promessa para resgatar uma ovelha perdida, um filho de Abraão, a palavra vai o alcançar. E quando nós olhamos para tudo isso, nós vemos as grandiosas e como é grande a palavra do Senhor. Como que as promessas dele vão se cumprir. Uma grande promessa para os servos. Uma grande promessa para os servos. Se alguém me serve, precisa seguir-me. Quando nós olhamos para isso, a gente fica admirado. Se alguém me serve, precisa seguir-me, e onde eu estou, meu servo também estará, aquele que me serve, e será honrado por meu Pai. Caminhar na luz. Jesus ressuscitou Lázaro, muitos os estavam seguindo por causa do que viram e do que ouviram. Muita gente estava seguindo Jesus ali em João capítulo 12. Quando Jesus dá essa palavra tão bonita em 12, 26, se alguém me serve, precisa seguir-me. E onde estou, meu servo também estará. Se você é servo do Senhor, aonde o Senhor estiver, é a promessa dele que você estará com ele. Somente confie, somente deixe as lutas, os problemas, as tribulações de lado. Confie no Senhor, porque caminhar na luz é caminhar lado a lado com o Senhor. Jesus, feito eu falei, ressuscitou Lázaro.
muitos o estavam seguindo por ver aquilo que tinha acontecido, por ter visto o milagre. E hoje não é diferente, se você prestar atenção, quantas pessoas têm esfriado, porque nesse momento que tudo está acontecendo, parece que não tem milagre, parece que as coisas estão paradas, mas aqueles que servem o Senhor, aqueles que buscam, aqueles que temem, se você pedir para contar, qualquer coisa que aconteceu nesse um ano, se a pessoa não tiver pelo menos 30 milagres, não vão dizer um, não, se não tiver 30 milagres para contar, ela está sendo negligente. Porque se você prestar atenção, quantas pessoas você sabe que caiu, que morreu, que estão tortas, que estão com problemas, que conseguiram, algumas até conseguiram passar por essa situação que ele está, mas ficaram problemáticas, ficaram com problemas devido à enfermidade, e você está de pé, firme, sarado, curado. Só aí já é uma vitória. Você olha ao seu redor, quantas pessoas já bateram na porta da sua casa te pedindo ajuda, e você pôde ir lá na sua despensa e tirar algo e dar. Quantos na rua te pediram, ô Senhor, acabou o leite lá em casa, a situação está complicada, me ajuda. Você tem R$1, 2, ou quanto você tiver para dar. O quanto que o Senhor tem te protegido, te guardado, te livrado. Talvez você ia no hospital, talvez você ia no médico. Tem um ano que você não vai no médico. Um ano que o Senhor tem te preservado, e se esse problema continuar aí, você vira mais 2, vira mais 3, e nada, maldição alguma chega à porta da sua tenda. Não tem te faltado leite, não tem te faltado azeite, não tem te faltado a farinha. Nesse ano de sequidão, as portas não fecharam para você. O mundo está em crise, mas os servos de Deus estão em Cristo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Hoje nós paramos um pouquinho e pede a Amanda, Paulo e a Jonathan aqui. Hoje, se nós pararmos um pouquinho, nós vamos ver a grandeza de Deus, a grandeza desse Deus maravilhoso, que tem cuidado de cada um, que não tem esquecido de ninguém e que tem nos preservado. Então, se pedirmos para contar um testemunho, se a pessoa não tiver vários, e não estou falando dos livramentos na rua por aí, não, aonde ligamos a televisão devido às crises, devido aos problemas que estão tendo, cada dia mais, tem mais pessoas tentando invadir casa, comércios, tomando o que os outros têm na mão, na rua, e você foi preservado, foi guardado. Isso está sendo e vai continuar sendo. Não importa se você está morando num lugar muito abençoado, ou se o lugar onde você está morando é uma verdadeira Jericó, um lugar amaldiçoado, onde muitos amaldiçoam, esse raio desse lugar não vai para frente. Mas se a bênção do Senhor estiver sobre a sua vida, tudo pode cair ao seu redor, mas você prosperará. O Senhor é contigo, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem te protege. Muitos dentre as próprias autoridades, quando nós damos uma olhada em João capítulo 12,
João 12, versículo 42. Muitos seguiam a Jesus. Muitos estavam diante do Senhor, muitos conheciam as promessas, muitos conheciam tudo aquilo que o Senhor tinha feito e estava fazendo. E quando nós olhamos para João 12, 42, João vai nos dizer assim: apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessaram por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Estamos vivendo realmente momentos difíceis, momentos onde a maioria das pessoas tem olhado a glória do homem, tem olhado a situação do momento, esperando algo vindo do homem, e não tem aguardado a esperança de confiar realmente no Senhor. Querem ver as coisas, mas têm medo de ser expulsos das sinagogas onde vivem, aonde moram, têm medo de perder as posições sociais, os lugares por onde caminham, amaram mais a honra dos homens do que a glória de Deus. As nossas falhas afetam a primeira, segunda, terceira, até a quarta geração dos nossos filhos. Nós temos que prestar atenção nas bênçãos de Deus. Quando um pai de família toma uma posição, até 1000 gerações depois são abençoadas. Mas quando ele rejeita, quando ele prefere a glória dos homens, a maldição entra na casa e vai acompanhando e vai até a quarta geração dos filhos sofrendo as consequências dos pais. Quando a gente olha assim, a gente fala assim, mas isso é errado. Mas se você olhar biblicamente, não é. As falhas afetam nossos filhos até a terceira e quarta geração. Crianças continuam a sofrer pelos pecados dos pais. Pare um tiquinho e pense para você ver o mundo em que estamos vivendo, aonde o abuso de crianças são coisas que a gente ouve direto e reto. E muitas das vezes por negligências de pai e de mãe, e essa maldição segue a vida dessa criança para o resto da vida. Ela vai estar marcada, ela não consegue apagar, por causa de uma negligência de pai e de mãe, muitas das vezes por vícios. Um pai que é viciado, dificilmente o filho não vai seguir o caminho dele. É muito difícil o filho que não segue o caminho de um pai que bebe, o caminho de um pai que fuma, o caminho de um pai que usa drogas. O pai é um exemplo para o filho. Então a maldição acompanha. A maldição vai até a terceira, vai até a quarta geração. O abuso é um exemplo. Mas tem coisas mais graves ainda, que passa de pai para filho sem que o pai perceba. O egoísmo. Se o pai é egoísta, o filho normalmente se torna. Se o pai quer tudo somente para ele, querendo ou não, ele transmite aquela ideia para o filho. O filho vai se tornando egoísta e não divide nada com ninguém, não faz nada. Tudo é para ele, tudo é dele, o melhor tem que ser dele. Isso é herança que passa de pai para filho. É um exemplo de maldição. Ganância. A ganância também, de sempre ter e sempre querer mais, também é transmitido facilmente, se o pai não percebe, se a mãe não percebe. E há um membro problemático, um pai problemático, as consequências não ficam somente na família, não fica somente
restrita à própria pessoa. Não é somente a um grupo específico da família. Uma pessoa que se envolve com coisas erradas, ele afeta a família, afeta os vizinhos, afeta o parente perto, o parente longe, se torna uma pessoa indesejável da sociedade. E quando nós vimos isso, tudo isso passa de pai para filho e vai seguindo. Não trate o pecado de maneira indiferente. Às vezes nós olhamos para a palavra de Deus, quando a Bíblia nos diz lá na lei, que se você tiver um filho rebelde, corrija-o, leva-o à porta da cidade, leve-o aos magistrados e fale, olha, esse filho meu é indolente, ele não quer se corrigir, eu já fiz de tudo e não consigo. Olha, é uma coisa incrível, mas quantas das vezes nós temos assistido televisão e temos visto mães falando, esse meu filho eu já fiz de tudo, já internei e eu não sei mais o que fazer. É simplesmente dizendo o que está na Bíblia, que eu, quando lá em Levíticos vai dizer, olha, se o filho não obedece o pai, leva diante do magistrado. E se ele não ouvir e continuar rebelde, apedreja-o. A lei parece ser dura, mas quando nós olhamos no dia de hoje, uma mãe que abre mão do filho, um pai que abre mão, que diz, olha, já fiz de tudo para esse meu filho, largar essa vida errada, não sei mais o que fazer. Simplesmente está falando, ó, prendam, façam o que vocês quiserem com ele. Estou abrindo mão. Muitas das vezes porque não corrigiu o primeiro pecado, a primeira falha, passou a mão na cabeça. Isso é erro de inocência, de jovem. Isso é juventude. Não passe a mão no pecado, no erro, porque as consequências virão. Não trate o pecado indiferente. Faça como Zaqueu. Arrependa-se. Fuja da presença do pecado. Zaqueu, quando percebeu aquela situação, é a minha oportunidade. A pequena dor causada pelo pecado hoje pode mais tarde resultar em uma grande ferida na área mais delicada da sua vida. Uma dor causada, se você corrigir, vai te causar uma pequena dor. Muitas das vezes você bater no filho, você corrigir um filho, dói mais em você do que no próprio filho. Mas se você não corrigir, mais tarde isso vai afetar a área mais sensível da sua vida, porque isso vai continuar acontecendo com seus filhos e com seus netos. E você não vai ter condições de fazer nada. Zaqueu era um grande pecador, um grande mesmo pecador. Era o chefe dos publicanos, ganhava muito dinheiro. Sua riqueza, feito eu falei inicialmente, em parte adquirida desonestamente. Desonestamente, se nós observarmos o versículo 8, vai nos dizer de que maneira ele ganhava o dinheiro. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Ele reconhecia, ele sabia do seu erro, sabia do seu pecado, sabia o que tinha feito errado. Confessou o pecado. Vou restituir. Com toda a riqueza, era infeliz. Talvez você fale, hoje está me faltando tanta coisa na minha vida. Tem me faltado tantas coisas. Mas observe se você é feliz ou se você é infeliz.
se você tem a certeza da vida eterna. Essa semana eu falei aqui, acho que foi no culto passado, eu falei a respeito de quando alguém chegou perto de Lutero e falou com ele: Lutero, o mundo está acabando, o fim está chegando, Jesus está voltando. O que você vai fazer, Lutero? O que você vai fazer amanhã? Ele falou: vou plantar uma árvore. Vou plantar uma árvore. Por que ele falou que ia plantar uma árvore? Eu tenho certeza que eu estou salvo. Eu tenho certeza da salvação. Não precisa de eu correr para me preparar. Eu estou preparado o tempo todo. A todo instante eu estou preparado. Então eu vou viver, vou tocar a minha vida tranquilamente. Eu vou continuar fazendo as coisas que eu faço, porque eu sei que a minha recompensa já está guardada, está garantida. Essa é a posição do crente, é estar preparado dia após dia, momento após momento, corrigindo os erros, procurando aonde tem falha. Estando preparado para qualquer instante que o Senhor voltar, nós estarmos feitos. Ele disse aqui: olha, aonde eu estiver, o meu servo estará comigo. Aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. Eu vou preparar lugar, mas eu volto. E quando nós olhamos para a vida de Zaqueu, ele não perdeu a oportunidade. Procurava o Senhor seriamente. Venceu todos os obstáculos. Hoje, se nós observarmos as maiorias das pessoas, qualquer obstáculo hoje não é para ser vencido. Os obstáculos hoje é para não adorar ao Senhor. Ah, não, eu tenho um problema, eu não vou. Só vem na casa do Senhor. Quantas das vezes a gente está aqui em casa, a gente recebe um comunicado: ah, estou com minha cabeça doendo, não vou na casa do Senhor hoje, não. Ah, eu estou gripado, eu não vou na casa do Senhor. Ah, surgiu um imprevisto aqui, eu não vou. Não querem vencer os obstáculos. Chegou uma visita na minha casa. Não posso ir porque chegou uma visita. Convida a visita. Talvez ela foi ali para que você a convide. Olha, eu estou indo adorar o Senhor, vamos comigo? Vamos comigo adorar o Senhor? Vamos louvar o Senhor? Tem quanto tempo que você não louva, não glorifica o Senhor? Passamos por lutas, por tribulações. Mas não podemos deixar que os obstáculos nos desviem da presença do Senhor. Zaqueu venceu todos os obstáculos. Não se preocupou com a conversa dos homens. Não se preocupou com aqueles dizendo: olha, ele é um ladrão, ele é um publicano, ele é corrupto. Não se preocupou com nada disso. Não se preocupou com a conversa dos homens. Zaqueu achou aquilo que procurava. Zaqueu não ligou para nada. Ele achou aquilo que procurava. Procurava ao Senhor. Quem busca, acha. Quem bate, encontra. Quem pede, recebe. E quando o Senhor viu a Zaqueu e chamou. Zaqueu foi humilhado, desceu depressa da árvore. Humilhou-se publicamente e não se envergonhou. Confessou ao Senhor: pequei, falhei, vou devolver, vou consertar, vou restituir. São os passos que precisamos para ter um encontro com o Senhor. São condições que precisamos para estar de pé diante do Senhor. O Senhor lhe deu a salvação. Aquele que bate, aquele que pede, aquele que busca, encontra o que está procurando. Não deixe que
nos obstáculos, não deixe que as circunstâncias tire os seus olhos do Senhor. Deixe o Senhor entrar na sua vida. Deixe o Senhor fazer parte da sua história. Deixe o Senhor realmente entrar na sua casa, cear com você, você com Ele, e se alegrar na presença dEle. Sair da presença dEle uma nova criatura, lavada, remida, transformada, que é os planos de Deus para as nossas vidas. Ele veio buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa do Pai. E dentre essas ovelhas, sou eu e você. Só baste que nós o procuremos. Se você o procurar, vai achar. Se você for atrás, você vai encontrá-lo. Mas não deixe para amanhã o que você precisa fazer no dia de hoje. Amanhã pode ser muito tarde. Quando nós olhamos lá para a história de Iel, são fatos reais, fatos verdadeiros. A palavra do Senhor vai se cumprir. A palavra do Senhor vai se cumprir. O que está escrito vai se cumprir. Isso, a história de El é somente um pequeno exemplo para cada um de nós. Aquilo que Josué falou, maldito é aquele que reconstruiu. A hora que ele colocar a pedra fundamental, seu filho mais velho morre. A hora que ele colocar as portas, o mais novo vai morrer. Assim como cumpriu essa palavra, assim como todas as outras coisas que são prometidas, se você prestar atenção, de Gênesis até o finalzinho de Deuteronômio, tudo se cumpriu em Josué. Mas quando você pega de Gênesis a Malaquias, tudo se cumpriu na pessoa do Senhor Jesus. Tudo. Não ficou uma palavra para trás. Quando nós estamos lendo o livro de Êxodo, se você prestar atenção, não sei se você está lendo, mas com certeza você já leu o livro de Êxodo. Tem um versículo no livro de Êxodo que a gente lê e muitas das vezes não compreende ele direito. Quando o Senhor dá uma ordem a Moisés, tudo aquilo que abrir a madre é meu, o primogênito é meu, seja de homem, seja de animal, seja de gado, seja do que for, o primogênito é meu. Mas Deus coloca uma ressalva ali. O burro que nascer, ele terá que ser trocado. O único animal que tem que ser trocado é o burro. O burro que nascer tem que ser trocado por uma ovelha. E se não, o dono do burro não tiver recursos para trocar, desnuque o burro. Mate o burro. Se você prestar atenção, é a minha vida, é a sua vida, é a nossa vida. Aquele que nasce burro, aquele que não tem entendimento, aquele que não procura conhecimento, morre. Mas aquele que tem a oportunidade e é trocado, o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Consegue a salvação. Consegue a salvação. Somos trocados, nós fomos resgatados. Nós não merecíamos nada. Nós merecíamos realmente o inferno, mas Ele levou sobre si todas as nossas fraquezas, dores, enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E que possamos realmente nos fortalecermos no Senhor, na palavra dEle, procurando a cada dia conhecer um pouquinho mais da palavra dEle. Tem versículos que parecem ser complicados, feito esse que eu falei do burro lá. Mas se você prestar atenção, é o ser humano.
porque não aceita, porque não quer ter entendimento. Nós vimos esses homens aqui, olha, eram considerados doutores da lei, os sabichão, aqueles que sabiam de tudo, reconheceram o Senhor, mas o rejeitaram para não perder posições sociais. E que nessa noite o Espírito Santo possa consolar os nossos corações, trazendo entendimento, discernimento da necessidade do conserto, da volta, da procura, de correr atrás, de fazer alianças com o próprio Senhor Jesus, e que Ele te abençoe poderosamente e te conceda todas as suas petições. Amém? Querido Deus e amado Pai, Senhor, nós te louvamos pelo louvor, te louvamos, ó Pai, pela vida de cada irmão que o Senhor trouxe aqui nessa noite, por cada um, ó Pai, que não olhou as circunstâncias, mas que aqui, ó Pai, estão, te louvaram, glorificaram, bendizeram, ó Pai, o teu santo nome, que vieram, ó Pai, aqui, não pelo que o Senhor teria para os conceder, os dar, mas por quem o Senhor é, por amor, ó Pai, ao Senhor, por amor à Tua palavra. Por isso, ó Pai, eu te peço, cumpra na vida deles, Senhor, aquele desejo mais íntimo do coração. Derrama, Senhor, a unção do Senhor, a graça, o poder sobre a vida de cada um deles, guardando e protegendo de todo o mal. Pai, nós repreendemos toda essa enfermidade que aí tem assolado, tem rodeado, ó Pai, as famílias. Pedimos, ó Pai, a Tua graça, a Tua proteção sobre a Tua igreja e abençoe, ó Pai, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão internados, aqueles, ó Pai, que estão fracos, aqueles que estão abatidos, aqueles, ó Pai, que não têm tido força para se levantar, para se colocar de pé. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço por tudo, no nome bendito do Senhor Jesus. Amém.